para que nós, por meio dele, mesmo que morremos, possamos viver, viu, minha filha? Possamos viver. E essa é a razão da nossa fé, de sermos um cristão, porque nós entendemos que Cristo, Ele quer nos dar a vida eterna, ou seja, Ele quer nos dar, ou Ele quer nos retornar ao projeto original da nossa criação. Ninguém foi criado para morrer, mas, por causa do engano, do pecado, a morte veio a este mundo e nós fomos contaminados com ela. Mas Deus tem um plano maravilhoso para nos dar a oportunidade de sermos libertos da condenação da morte. Esse negócio aqui. Ok? E quanto você acha que custa, ou custou, para o resgate desse planeta? Quando eu falo do planeta, eu estou falando da humanidade. Ok? Quanto você acha que custa para resgatar uma alma perdida do cativo da morte, da condenação da morte? Quanto nós achamos? Vocês porventura acham que, quanto você acha que custaria a tua vida? Tem preço a vida de vocês? Sim ou não? Tem preço a sua vida, minha princesa? Tem preço a sua vida, meu amigo? Hã? Ser humano nenhum pode dar preço à vida de ninguém, porque quem deu a vida é Deus, e Ele não determinou um valor para isso. Mas, se a humanidade hoje está sendo mantida como um refém, e o preço pelo seu resgate é impagável a qualquer ser humano. Então, quanto tu acha, quanto seria o custo para resgatar a humanidade? Alguém pode dizer aí? Quanto você acha que custaria para resgatar o valor da humanidade? É impossível dizer, né? Então vamos lá. Deus é mais. Vamos lá. Primeiro no Salmo de número 49, irmãos. Atenção, amigos. O Salmo 49, versículos 7 e 8 diz assim para nós, ó. Vamos lá. Salmo 49. Diz assim, versículo de número 7 e o 8. Preste atenção. Qual é o valor? Quanto poderia ser o valor da alma ou da redenção de uma alma? O Salmo 49, 7 e 8 diz assim, ó. Ao irmão, verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. O que o salmista está dizendo aqui, amigos, é que a remissão dos pecados da humanidade, ou o resgate da condenação, ou do cativeiro da morte, ninguém, nenhum ser humano pode pagar. Nem um ser humano pode pagar, ou seja, o pai não pode pagar pela salvação do filho, o filho não pode pagar pela salvação do pai, ou do vizinho. Está dizendo aqui que ao irmão verdadeiramente, ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Ninguém pode de alguma forma pagar o preço pelo perdão, pela redenção, pela vida eterna de alguém. Ser humano nenhum pode. Por que está claro isso para nós? Porque tem pessoas na terra, líderes que dizem que têm autoridade ou têm essa relação como, misericórdia, irmãos, tem essa relação com Deus,
e que é a ponte entre Deus e o homem, e que tem essa autoridade de já perdoar os pecados das pessoas, ou seja, absorver os pecados das pessoas. Você sabe que ao longo da história, quando houve aquelas guerras, as cruzadas, aqueles soldados, eles já iam para a guerra, já absorvidos dos seus pecados. Eles recebiam uma bênção, segundo a autoridade da época, como se eles já saíssem absorvidos do pecado deles. E eles partiam e eles acreditavam nisso. Então a Bíblia diz para nós aqui que o ser humano não pode pagar a Deus o resgate da sua alma, de forma nenhuma, nem o pai ao filho, nem o filho ao pai, ok? Pois a redenção da alma deles é caríssima. Não há sacrifício humano no mundo que pode remir o pecado do próximo, muito menos o seu mesmo. Você entendeu aí, irmãos? Você entendeu aí, minha amiga? Então só há uma forma da gente ser remido dos nossos pecados. Passa aí para mim, amigo. Olha, nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate deles, pois a redenção da sua alma é caríssima, cessará para sempre. Isso a gente já leu. João 3,16 nos diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Marcos capítulo 10, versículo 45. Vamos ver aí, para a gente concluir a passagem de João 3,16. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo de número 10, versículo, tu que está passando aí? 10:45, ok? Vai estar na página de número 944. Marcos capítulo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele envia seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ok? O Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 10:45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O mundo está sendo mantido como refém sobre a sedução, o domínio dos enganos, das mentiras de Satanás. Deus agora prova o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça a vida eterna. E a Bíblia nos diz que Jesus veio como solução para nossa redenção. Ele veio para dar sua vida em resgate de nossas vidas. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Por que muitos? Porque a palavra é para todo aquele que nele crê, mas não é todos que querem. Eu estou triste, mas estou tranquilo. Triste porque eu sei que eu saí nessas ruas aqui entregando convites, que eu saí nas portas das casas convidando essas pessoas, que alguns já vieram aqui e começaram esse estudo. Mas Satanás ele tem uma influência muito grande de atrair e de tirar a atenção das pessoas. Satanás não quer que as pessoas estudem e conheçam a palavra de Deus, porque sabe que quando a gente conhece a palavra de Deus, nós conseguimos fugir de sua presença, nós conseguimos resistir às tentações, nós conseguimos enxergar os seus enganos. A humanidade está sendo mantida como refém exatamente nessa questão, porque elas são impedidas de conhecer a verdade. Contudo, muitas não fazem porque estão tão influenciadas, envolvidas em seus prazeres, em os desejos carnais, que não querem por si mesmas, decisão delas mesmas, não ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que esse mundo pode estar sendo mantido como refém, mas Jesus veio para dar a sua vida
em resgate de muitos. Esses muitos pode ser você pode ser um desses muitos, porque não são todos. Seja bem-vindo, viu, amigos? Estava sentindo a falta de vocês aqui já. Amém? Mas que bom que vocês chegaram aqui, graças a Deus. Ontem nós vimos aqui do sequestro de um planeta, né? Vimos como Satanás mantém as pessoas aprisionadas, impedindo delas de conhecer a verdade, afugentando elas da presença de Deus. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: Deus não vai deixar você sem conhecer as verdades que pode te salvar da condenação do pecado. Deus não suportou a ideia de você ser enganada, de você ser envolvida, seduzida pelos ardis de Satanás, pelas suas astúcias. Deus envia seu Filho, Ele prova isso, enviando Ele para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna, conforme está escrito em João 3,16. E nós vamos ver agora em Marcos 10,45, a palavra dizendo: porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não veio para ser servido. A humanidade gosta de ser servida. Satanás coloca esse interesse nelas de ser servido. Mas Jesus veio para dar a sua vida em resgate. Se é em resgate, significa que a humanidade está sendo necessitada de resgate. Amém? E qual foi o preço? Isso aqui estava funcionando de boa ontem. O que foi que houve já? Está no meu computador ou está fora? Tu tentou mexer nele de novo aí? Que coisa, não? Vamos lá. 1 Pedro 1,18 e 19 diz assim: Deus é mais, Jesus. Primeira carta de Pedro, pega aqui, mãe, fica tentando mexer para mim e ver se esse negócio vai funcionar aí. E se tu vê que dá certo, tu traz para mim, por gentileza. Aí tu fica atento para mudar, por favor. 1 Pedro 1,18 e 19 diz assim. Vamos achar o texto. A página, amigos, está na página 1145. Aí do lado tem a página 1144. Está na 1144. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: posso ler? Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Vamos lá. Jesus veio dar sua própria vida em resgate de muitos. E nós vimos aqui, deu certo aí, obrigado, viu, amigo? E nós vimos aqui que o preço que foi e está sendo necessário para o resgate da vida das pessoas é um preço impagável a qualquer ser humano. Por exemplo, o salmista diz no Salmo 49, versículo 7, que ao irmão verdadeiramente não pode remir o seu irmão, e nem pode pagar o resgate de sua alma a Deus. Ou seja, é impossível, não tem como o ser humano pagar a redenção da vida, da alma de alguém a Deus. Então Deus envia o seu Filho para resgate de nossas vidas, de nossa alma. E nós vimos agora aqui o preço a ser pago, meus amigos. O preço a ser pago, conforme diz o texto, não é um preço, amém? Não se pode ser pago com prata, com ouro ou com qualquer espécie de valor deste mundo. Quem entendeu, diga amém. Então, qual é o preço que poderia ser pago pela redenção da alma do ser humano? Conforme o texto diz aí. O texto está dizendo assim, ó, versículo de número 18 diz assim, ó: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como ouro e prata. Ou seja, o preço pela nossa redenção não pode ser pago com ouro e prata. Ele está dizendo:
que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Então qual foi o preço? Versículo 19 diz aí, fale para mim bem alto aí, amiga. O sangue. Então lê para mim como é que está dizendo aí o versículo 19, bem alto. Então, atenção, irmãos. O preço pago foi o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então o preço pelo resgate da minha alma, da tua alma, da humanidade que está sendo mantida como refém pelos ardis e enganos de Satanás, o valor foi o precioso sangue de Cristo, que esvaiu-se no Calvário naquela cruz. Quando Cristo morre naquela cruz, depois de ter suportado todo o flagelo, toda a afronta, toda a dor, e o seu sangue jorra de suas veias, pelas feridas em sua cabeça, pelas feridas em suas mãos, pelas feridas em seus pés, pela parte da sua costela onde foi transpassado, naquele momento ali, estava sendo pago pelo resgate da minha vida e da sua vida. Naquele momento ali, Deus estava tendo autoridade sobre a morte que estava sobre você. Ou seja, a partir do momento que você pertence a Deus, por meio de Jesus Cristo, a morte agora não tem mais domínio sobre você. Ainda que esse corpo físico venha desfalecer, contudo a tua alma vai ser salva. Quando eu falo a tua alma, é porque a gente vai passar um tempo no repouso, ainda que desfaleça, mas logo o Senhor ressuscitará da mesma forma, só que transformado. Nesse momento, Deus agora te liberta da condenação da morte, passando a te dar a condição de viver livre da condenação da morte, pelo pecado, por meio de Jesus Cristo. Quem quer ser livre, levanta a mão aí. Quem quer ser livre da condenação da morte, levanta a mão aí. Tá certo. Se você quer ser livre, entenda. Jesus veio com uma solução. Não há outro meio, não tem ser humano nenhum. Nem o pai pode pagar o resgate da redenção do seu filho, nem o filho do pai. Então o que seria mais importante para você? Seu filho, sua mãe, seu vizinho? Lógico que vai ser sua família, seu filho. Mas mesmo eles não podem pagar a redenção. Mas Deus prova o seu amor para conosco enviando o seu filho. E ele veio não para ser servido, mas para dar a sua própria vida em resgate de nós. Quem entendeu, diga amém. Você pode dizer amém? Porque isso é uma boa notícia. A má notícia era que nós fomos condenados pelo pecado, e por causa disso a morte veio ao mundo. A boa notícia é que nós possamos ser libertos dessa condenação. A boa notícia é que mesmo vivendo em cativeiro, nós podemos ser resgatados desse cativeiro. Mas isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de aceitação. Isso é uma questão de se propor a ter uma experiência com Deus. Eu posso passar aqui um ano falando a mesma coisa para as pessoas. Se elas não tomarem uma atitude de viver essa experiência, não vai fazer sentido algum para elas. Porque muitas estão presas em suas filosofias e suas convicções. Outras estão simplesmente desinteressadas em aprender o que tem a ver com a salvação. Porque as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, as satisfações e os desejos deste mundo são muito mais atraentes e muito mais poderosos. Muitas pessoas estão conformadas em viver da forma como está e não estão abertas a experimentar o novo, principalmente quando diz respeito à palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós vamos cuidar, ter a salvação, a vida eterna. Mas para a gente ter essa experiência, ou viver essa experiência, a primeira coisa que nós temos que ter é fé. Eu creio. Eu creio em Deus, mas eu ignoro a sua palavra. Eu creio em Jesus, mas eu só quero Ele como meu Salvador, não o quero como meu Senhor. E como é que eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se eu não me proponho a experimentar, a viver essa experiência? Não tem como. Não tem como. Olha, eu estou praticamente já há quase 3 anos fazendo esse trabalho, evangelizando, mostrando para as pessoas, dentro da palavra de Deus, o sentido da fé delas, ou trazendo para ela um sentido de fé, mostrando para elas que existe um Deus que nos amou e que nos propõe uma oportunidade
de saber a razão pela qual existe tanta maldade, tanta dor no mundo. E que esta dor, ela pode ainda tomar conta do indivíduo até que ele não experimente uma verdadeira felicidade. E acabe padecendo nessa dor. Porque eu vivi uma vida miserável e eu sei como é que é viver excluído e numa escassez terrível. Mas hoje eu experimentei algo diferente quando eu comecei a dar ouvidos a essa palavra e comecei a botar em prática e experimentar a diferença. Porque a gente é muito imediatista, a gente quer as coisas logo assim, ó, pum, estralou o dedo, já mudou tudo, já não tem mais problema, nós estamos absolvidos dos nossos erros que cometemos no passado, as pessoas que nos odiavam agora nos amam, os problemas que a gente causou para alguém parece que ele não lembra mais. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O pecado tem suas consequências. Adão pecou, ele foi expulso do jardim. Ele não tem mais acesso à árvore da vida. Eva pecou, agora ela vai ter dores de parto e entre outras coisas. O seu desejo é para o seu marido. A terra foi contaminada, agora o homem precisa plantar para ele poder colher. Mas antes ele tem que limpar a terra, tirar seus espinhos. Aí a gente acha que viver, aceitar Jesus Cristo, acabou nossos problemas, acabou tudo. Não! E as consequências do pecado, do passado, do pecado? Nós temos que aprender agora a lidar com elas e viver uma vida de fé e prática com Cristo, para que nós possamos respirar tranquilo. Quanto à questão da desconfiança do que foi do passado, isso vai ser com o tempo. Mas se a gente não se propor a tomar uma atitude, como é que a gente vai saber os desfechos dessa história? Não tem como, amigos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Eu saí nesses becos aqui tudinho, andei aqui, andei ali, entrei para lá, fui para cá, fui para lá, andei dentro da lama, lá do outro lado ali, onde já estão limpando ali, fui lá para trás ali, perto do açaí, vim por aqui, não tinha mais casa, fui lá para trás, fui lá dentro onde acabou o asfalto, entrei tudo quanto foi rua aí, fui atacado por cachorro, pilei na lama e botei panfleto, as pessoas me atendiam de longe, não queriam nem saber. Sabe para quê? Para que vocês tenham a oportunidade de conhecer a verdade escrita. Para que vocês tenham uma oportunidade de experimentar um pouco dessa fé sobrenatural. Para que vocês entendam que existe um Deus que ama e que se preocupa. Então o preço pago não foi o preço como ouro e prata, mas foi o precioso sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Olha só, então por que o sangue? Lá em João 19, 17, 18 diz assim, vamos voltar um pouquinho aí, João, no Evangelho. Meninos, vou dar uma Bíblia para cada um de vocês, para vocês estudar conosco, vocês já são espertos. Já tem uma aqui, pega uma aqui, e você também. Você é esperto, macho. Você tem que ficar ligado, porque o diabo quer escolher um de vocês aqui para ser um traficante, para ser um drogado, para ser um assassino, para ser umas coisas ali. Mas Jesus quer dar para vocês, sabe o quê?